Retomando, né? O jovem volante Zé Lucas, do Sport, está na mira do Cruzeiro. Parecido com outros movimentos que o Cruzeiro tem aqui no seu plantel, né? Até citei. Jonathan Jesus, Cauã Moraes, Arroio e Neiser. Jovens que possam servir ao Cruzeiro principal, mas sem a expectativa de serem jogadores para protagonismo e servirem ao elenco principal e lá na frente o Cruzeiro ainda ter um potencial de venda. O torcedor tem que entender, às vezes fala, vai trazer um jogador está tentando trazer um jogador de 18 anos, e a base do Cruzeiro tem o Pape é um segundo volante, tem 16 anos, tem um estágio físico, né, Rui? Daqui a pouco você pode até falar melhor. O Zé Lucas, ele é um cara que já fez um caminho diferente do Pape neste momento, jogador de seleção, foi dupla com o próprio Pape na seleção brasileira, né? Ele como primeiro volante e o Pape como segundo volante. É um jogador neste momento que aparece na sua posição pela idade, ele aparece como extra classe. Não quer dizer que ele vai virar o Tchouaméni, que ele vai virar um Rodri, mas hoje o Zé Lucas, ele é olhado sim na posição dele como extra classe. Gente, não é por acaso que tem Flamengo, Cruzeiro e clubes da Europa no radar desse garoto. É um movimento que o Cruzeiro está preparado, o Cruzeiro tem informações trazidas desse interesse do Cruzeiro, de como anda a negociação pelo Samuel Venâncio, na Samuca TV. O Cruzeiro está no páreo firme com o Flamengo, por essa situação, e pode ser um trunfo do Cruzeiro. A situação é o seguinte, ele seria integrado aqui no Cruzeiro, se viesse, diretamente para o profissional. Aí o torcedor tem que entender que não é o Zé Lucas no hipotético exercício de vinda desse jogador. Então o Zé Lucas vindo, ele será o titular na partida contra o Flamengo. Não, gente, hoje tem muito bem definido no Cruzeiro, goste o torcedor, não, a gente já falou muito a respeito que não é a principal característica dele. O Matheus Henrique é o primeiro reserva imediato do Romero, ponto, e será titular amanhã, muito provavelmente, inclusive, contra o Internacional. Mas, HG, eu acho um movimento muito interessante do Cruzeiro, a possibilidade de vinda desse jogador. Vamos observar, eu acho que essa questão não vai muito além dessa semana, devido ao interesse, devido ao jogador que é. Então, a gente pode ver um desfecho nessa semana e eu acho que o Cruzeiro está com boas possibilidades de trazer mais um jovem talento dentro dessa ótica. O torcedor do Cruzeiro tem uma parte que não gostaria de ver o Cruzeiro indo lá e pagando 12 milhões de euros no Sousa, ou 6 ou 7 milhões de euros no Gregor. Gente, mas a política do Cruzeiro, eu acho que está muito clara, né? O Gerson, ele é um asterisco dentro da política que o Cruzeiro quer implementar para o clube. O Zé Lucas parece muito mais com o desejo do Cruzeiro de fazer algumas contratações e de situações, como eu já disse, né? Jonathan Jesus foi assim, Cauã Moraes, Arroio e Neiser. Que é um movimento que eu acho importante a gente prestar muita atenção, que é de ir ao mercado buscar jogadores jovens com potencial. Aconteceu com o Jonathan. Porque você melhora a questão técnica, mas você também melhora a sua questão financeira daqui a pouco, né? E eu acho muito pouco provável que o Cruzeiro, sendo o SAF, tendo o Arthur Jorge e tudo que está por trás dessa permanência, desse contrato longo com ele, Cruzeiro, acho difícil que o Cruzeiro contrate cavalo cansado porque tem qualidade, sabe? Por exemplo, se o Cruzeiro tiver que meter 2,5 milhões por mês no Arthur e trouxer jogadores com potencial, que ganhem bem menos que isso, mas que tem um potencial, eu acho que o Cruzeiro vai optar pela segunda opção. Só falando ainda do Zé Lucas, eu tenho muitos amigos no Recife, jornalistas e torcedores também dos grandes times lá do Recife, e eu perguntei a respeito do Zé Lucas. E eles me falaram algo que eu comentei já aqui sobre o Kaique. Quando eu vi o Kaique jogando a primeira vez da beirada do campo, eu falei sobre a maturidade. O Kaique, ele parecia ser um jogador de 22 anos, quando eu vi ele jogando, de 22 anos, que parecia ser um cara de 32 que tinha feito carreira na Europa e voltado. Eu escutei a mesma coisa sobre o Zé Lucas. É um menino ele estreou no esporte profissional com 16 anos. O Rui está aqui com a gente pode até aproveitar isso, que as pessoas às vezes falam assim, mas é o esporte. Gente, a cobrança que existe no esporte, também no Santa Cruz e no Náutico, mas mais ainda no esporte,
que há muito tempo se consolidou como um dos grandes do futebol brasileiro, a cobrança é muito alta. E esse jovem, promissor na base, que deu certo na base, que tomou espaço dentro do time profissional aos 16 anos. A temporada passada dele é uma temporada de 40 jogos, ele fazendo a transição do 16 para o 17 anos. Isso, então, tem que ser levado em conta. E é algo que já tem chamado a atenção já há um bom tempo, por ele ter passado nas categorias de base de seleção brasileira, e depois ele vai ele no esporte, ele ganha essa projeção entre o time profissional e tem performado. Mesmo o esporte com as suas dificuldades, ele tem performado. Então, é um baita movimento do Cruzeiro, se vier a concretizar. E mais uma vez eu reforço o que o Rui falou, o que o Valu falou e o Breno também citou. Se tem outros grandes clubes do futebol brasileiro e mundial nessa jogada, não é um bagre. É porque tem muita capacidade. Mas uma coisa destacada pelo Valu e pelo Rui, o mercado está disputando o moleque. Então vamos esperar para ver para onde isso vai caminhar. Mas todo mundo que conhece bem mesmo, que vê jogar, fala maravilhas sobre o Zé Lucas. É isso aí, finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, tá? Peço o seu like antes do vídeo, não esqueça, tá? Dessa força aí pra gente aí, tá bom? Ajuda demais o nosso trabalho. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo ao Cruzeirão mais lindo do mundo, tá? Onde tem notícia todos os dias aqui pra vocês, de domingo a domingo, apenas da Toca da Raposa. Então, se inscreva, deixa o like e também ativa o sininho de notificação, porque assim você não fica de fora de nada que sai aqui da Toca. Então, muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal e deixando a sua opinião em relação ao que vocês assistiram aqui no vídeo, tá? É muito importante a participação de vocês. Também, quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, ajuda demais o canal, tá bom? O canal só tende a crescer cada vez mais e com a sua participação, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e assim ele alcança mais torcedores do Cruzeiro, aumentando os inscritos aqui no canal e automaticamente ajudando o nosso trabalho, bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto, ficaremos atentos às novidades, qualquer coisinha, a gente volta para atualizar o canal e vocês ficarão informados de tudo o que acontece na Toca da Raposa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.